Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Química Orgânica, fazendo a segunda parte da nossa aula sobre estrutura molecular. Só para relembrar, na aula passada nós vimos orbitais atômicos, né? Vimos a equação de função de onda de Schrödinger, que descreve a energia do elétron na eletrosfera, e vimos que o quadrado da equação de função de onda de Schrödinger é igual à função de probabilidade de se encontrar esse elétron na eletrosfera. Para resolver as equações de Schrödinger, vocês devem lembrar, ela é limitada, né? Ela é contornada pelos números quânticos. Nós temos três números quânticos. O número quântico principal, que vai descrever as camadas, né? A camada onde o elétron está. O número quântico de momento angular, que vai descrever o shape do orbital, se é S, se é P, se é D ou se é F. E nós temos o número quântico magnético, que vai nos mostrar quantas formas diferentes aquele orbital tem, correto? Isso nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver a formação dos orbitais moleculares. O que são orbitais moleculares? Só para a gente introduzir a nossa aula. Nós temos os orbitais atômicos, correto? Vocês devem se lembrar. Quando nós temos lá, imagina dois átomos de hidrogênio, vão formar a ligação hidrogênio-hidrogênio para formar o hidrogênio molecular. Esses dois orbitais atômicos se combinam para formar um novo orbital molecular que vai dar origem à ligação química covalente, correto? Nós vamos discutir isso mais à frente. As leituras complementares, né, que são as mesmas da aula passada, os capítulos, né, essas páginas que eu descrevi aqui, elas tratam do assunto orbitais atômicos e moleculares, tudo junto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem dar uma lida nos livros e também nós iremos discutir nas nossas aulas síncronas, correto? Então, vamos lá. A teoria do orbital molecular, como eu disse anteriormente, é exatamente isso. Ela nos mostra como dois orbitais atômicos se combinam para formar uma ligação química covalente, correto? Ela vai se fundamentar aí basicamente em três princípios que nós vamos discutir aqui. O primeiro deles é a ligação covalente entre dois átomos são formada pela, deixa eu até mudar de cor aqui, pela sobreposição de orbitais. E aqui é uma coisa extremamente importante. Pessoal, uma ligação covalente é a sobreposição de orbitais. Eu preciso garantir que esses orbitais vão se sobrepor de forma eficiente e correta para que a ligação seja o minimamente estável e possível. Então, não é como uma ligação iônica, por exemplo. Lembra-se lá para formar o cloreto de sódio, por exemplo. O cloro ele é extremamente eletronegativo, então ele tem a tendência de ganhar um elétron. O sódio ele é extremamente eletropositivo, então ele tem a tendência de perder um elétron e ficar positivo. Quando o sódio e o cloro se unem, um elétron do sódio é transferido para o cloro. E aí nós temos a ligação iônica. Percebam a diferença. Na ligação iônica nós temos transferência de elétrons. Na ligação covalente, não. Olha o que diz o segundo ponto. Dois elétrons de spins opostos compõem a ligação covalente, sendo cada um oriundo de um dos respectivos átomos. O que isso significa? Os elétrons na ligação covalente, eles são compartilhados. É aquilo que nós vimos anteriormente, se vocês se lembrarem lá das estruturas de Lewis, correto? Eu vou redesenhar aqui só para a gente se lembrar, tá? Vou pegar aqui embaixo. Imagina que nós tenhamos o metano, novamente o metano. 4 hidrogênios, correto? O hidrogênio, o número atômico dele é 1, isso quer dizer que ele tem um próton e, consequentemente, um elétron na camada de valência. O carbono, o número atômico é 6, quer dizer que ele tem 6 prótons no núcleo e, consequentemente, 6 elétrons na camada de valência. 2s2, 2p2, correto? Qual que é a camada de valência do próton, do carbono, professor? Aqui, ó, camada 2, tá? É a última camada. Nós temos 4 elétrons e aqui nós temos um elétron, certo? Então tá lá. Deixa eu trocar minha canetinha aqui. Vou pegar azul. Eu tenho um elétron, 4 elétrons no carbono, correto? E eu tenho um elétron em cada hidrogênio. Lembrem-se, né? Vocês devem se lembrar que o orbital S cabe 2 elétrons no orbital S, correto? Então, se o hidrogênio recebe, se ele é compartilhado com ele mais um elétron, ele completa, né? Então ele vai aqui para um estado
um S2 e completa o orbital S. Isso é extremamente estável para ele. Então, para ele é negócio, né? Entre aspas, é um bom negócio compartilhar esses elétrons. Então, se ele compartilha um elétron do carbono, ele já fecha o orbital S dele com 2 elétrons e fica estável. O mesmo acontece com o carbono. Veja, o carbono tem 4 elétrons. Aqui, ó, no orbital P cabe 6 elétrons. No orbital P cabe 6. Lembra que a gente viu, né? São 3 orbitais P, né? Nós temos o PX, o PY e aqui o PZ, e cabe 2 elétrons em cada orbital. Então, cabe 6. Ele tem 2 no orbital P. O que é negócio para o carbono? Receber 4 elétrons compartilhados. Por isso que ele se liga com os 4 átomos de hidrogênio. Essas ligações, como eu tenho dito até agora, para que seja satisfeito o octeto deles, elas precisam ser compartilhadas. Então, se você pergunta, nessas ligações, os elétrons é de quem? É dos dois, é compartilhado. Então, daí parte o princípio da ligação covalente. Orbitais sendo sobrepostos e elétrons sendo compartilhados. Nós chegamos aqui no nosso terceiro ponto, que é um ponto extremamente importante. Devido à sobreposição para a formação de uma ligação química, há grande probabilidade de encontrar os elétrons no eixo dessa ligação. Lembre-se, lá nos orbitais atômicos, a nossa função de probabilidade era o próprio orbital. Lembra, né? Tinha uma distância onde a probabilidade era maior. À medida que a gente ia se afastando do núcleo, essa probabilidade ela ia caindo, ela ia decrescendo. Aqui é diferente, porque nós temos orbitais sobrepostos, 2 elétrons fazendo parte dessa ligação, então a probabilidade aumenta muito de se encontrar os elétrons no eixo da ligação, exatamente nessa região aqui, correto? Então, muito dificilmente numa ligação química você vai encontrar o elétron disperso. Não, a probabilidade é muito grande dele estar no eixo de ligação. O que pode acontecer é de um átomo ser mais eletronegativo que o outro. Então ele está polarizado, né? Esses elétrons estão mais em direção a um átomo do que ao outro, porque esse átomo que eles estão mais próximo é mais eletronegativo. Correto? Então, como eu disse anteriormente, nós temos 2 orbitais atômicos, um orbital 1s e um orbital 1s do hidrogênio. Eles se hibridizam, eles se sobrepõem, eles se somam para formar a ligação hidrogênio-hidrogênio. Percebam, existe uma aproximação ideal, correto? Se ficar muito próximo, olha aqui, se esses orbitais atômicos se aproximarem muito, os núcleos, esses pontinhos pretos aqui, são os núcleos, tá? Os núcleos vão se aproximar e aí a gente vai começar a ter uma repulsão entre esses núcleos, entre essas cargas positivas, o que vai nos aumentar a energia potencial de forma muito expressiva. Então existe uma distância ideal e uma sobreposição de orbitais ideais para que esses núcleos fiquem em uma distância energeticamente favorável um do outro. À medida que eles vão se distanciando, a energia vai aumentando até que a gente não tem mais sobreposição de orbitais e os orbitais atômicos estão completamente separados. Correto? Vamos seguir. Isso aqui é uma coisa importante. Primeiro, o número de orbitais moleculares será o mesmo número de orbitais atômicos que se combinarem. Correto? Então, por exemplo, se eu tenho 2 orbitais atômicos combinando, eu vou gerar 2 orbitais moleculares. Se eu tenho 4 orbitais atômicos combinando, eu vou gerar 4 orbitais moleculares. Se eu tenho 8 orbitais atômicos combinando, eu vou gerar 8 orbitais moleculares. Correto? Então, eles vão se combinar para formar X orbitais atômicos, vão se combinar para formar X orbitais moleculares. Correto? Mas esses orbitais não serão todos iguais. Eles vão possuir diferença entre eles. Por quê? Exatamente por causa do segundo ponto. Os orbitais atômicos podem se combinar de forma construtiva e de forma destrutiva. Correto? Lembra, lá na aula passada, quando eu falei para vocês, deixa eu desenhar aqui um orbital P, tá?
mal e porcamente desenhado. Aqui tá o plano nodal, certo? Lembra que eu falei para vocês que lá na figura tinha uns sinais, né? Positivo e negativo. E que vocês não podiam, a gente não pode confundir esses sinais com cargas. Então, não é que a parte de cima é uma carga positiva e negativa. Não. Isso são sinais das funções de onda. É como se fossem os sinais positivo e negativo da equação. Correto? Então, quando eles se aproximam, quando eles se sobrepõem, esses orbitais atômicos, eles podem se sobrepor de duas formas. A primeira delas é de forma construtiva. Aqui, ó. Pode ser uma combinação de orbitais construtivos, correto? Então eles vão se somar para formar um orbital que a gente chama de orbital molecular ligante, correto? O que significa ligante? Porque esses orbitais de sobreposição construtiva são os que vão contribuir para que as ligações químicas sejam formadas, correto? Por outro lado, se eles se sobrepõem em fases opostas, nós temos uma combinação destrutiva, correto? E aí nós vamos ter a formação de um orbital molecular antiligante, correto? Um orbital molecular antiligante. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui, ó, já tem aqui logo em seguida, a sobreposição dos orbitais 1s do hidrogênio. Então, são dois orbitais atômicos, correto? Eles vão se sobrepor. Lembra que eu falei anteriormente, o mesmo número de orbitais atômicos que se combinarem vai ser o mesmo número de orbitais moleculares gerados, certo? Então, os dois átomos de hidrogênio vão se combinar com os orbitais s. Vai gerar um orbital molecular ligante, né, bond aqui, ó, ligante. Ele tem uma energia menor, tá? Ele tem uma energia menor e vai gerar um orbital molecular antiligante, que é da combinação destrutiva desses orbitais. E nesse orbital molecular antiligante, nós vamos ter a formação de um plano nodal. Lembra, o plano nodal é a probabilidade que não se pode encontrar elétrons. Então, se eu estou inserindo um plano nodal entre os dois núcleos, eu estou quebrando a ligação. Eu vou ter uma probabilidade de não encontrar elétrons bem no meio da onde teria essa ligação. Então, aqui é um orbital molecular antiligante que vai ter uma contribuição destrutiva para a formação da minha molécula, certo? Vamos lá. O hidrogênio, a gente viu lá anteriormente, né? Um S1, um S1. Ele tem um elétron em cada átomo, correto? Quando ele se hibridiza, nós vamos ter um orbital molecular ligante, um orbital molecular antiligante. Vamos começar a distribuir esses dois elétrons e vamos rapidamente preencher o orbital molecular antiligante, o orbital molecular ligante, e o meu orbital molecular antiligante fica sem nenhum elétron, no caso aqui dos hidrogênios. Aqui é outra coisa bastante importante, esse princípio aqui. As aproximações dos orbitais sp podem ser através do eixo de ligação, correto? Quando se aproxima no eixo de ligação, a gente costuma falar que se aproxima cabeça a cabeça, correto? É uma aproximação head to head, cabeça a cabeça. Então, quando eles se aproximam de forma frontal, eles vão formar ligações sigma, correto? Então, toda vez que eu tiver uma aproximação de orbitais de forma frontal, eu vou levar a formação de ligações sigma. Essa aproximação frontal ela é possível tanto nos orbitais s, porque eles são esféricos, né? Eles vão se aproximar frontalmente, e também ela é possível, tá aqui, ó, nos orbitais p. Vejam lá o nosso princípio de novo, ó. Dois orbitais atômicos se combinam e levam à formação de dois orbitais moleculares, um ligante e o outro antiligante, tá? Então, nos orbitais s eu posso ter aproximação frontal e nos orbitais p eu também posso ter aproximação frontal. O que eu não posso ter são aproximações laterais nos orbitais s, certo?
Orbital S é a esfera, então ele não se aproxima lateralmente, ele só se aproxima frontalmente. Por outro lado, os orbitais P são lóbulos, então eles podem se aproximar com os dois lóbulos frontalmente, tá? Dessa forma aqui, que está descrita, como ele pode ficar os dois lateralmente em pés, né, na vertical um ao outro, e se aproximar de forma lateral. Quando nós temos a aproximação lateral, nós vamos formar as ligações π. Então vamos lá. Aproximação frontal, cabeça a cabeça, nós temos ligação sigma. Ela pode acontecer tanto com o orbital S quanto com o orbital P. A aproximação lateral, ela pode acontecer apenas com os orbitais P e vai gerar as ligações do tipo π. Correto, pessoal? Isso é outro princípio bastante importante que nós precisamos ter fundamentado na construção do nosso conhecimento. Para preencher os elétrons nesses orbitais moleculares. Então nós já falamos, orbitais atômicos se combinam para formar orbitais moleculares. A mesma quantidade de orbitais atômicos utilizados vai gerar a mesma quantidade de orbitais moleculares, correto? Para distribuir esses elétrons, nós precisamos seguir os princípios de Aufbau, Pauli e Runge, certo? O que diz o princípio de Aufbau? É o princípio da construção eletrônica da eletrosfera, que vai dizer que nós precisamos começar a preencher esses elétrons dos orbitais moleculares menos energéticos em direção aos orbitais moleculares mais energéticos. Por outro lado, o princípio de Pauli, tá? Ele vai dizer que eu posso ter dois elétrons em um orbital. Entretanto, esses elétrons eles têm que ter spin trocado. Tem que ser né? Como que a gente representa isso? A gente representa isso da seguinte forma, né? Um para cima assim e um para baixo. Esse para cima significa que ele tem momento angular magnético mais meio e o para baixo menos meio, correto? Então eles têm que estar sempre com o spin trocado. Já a regra de Runge vai dizer que se eu tiver orbitais degenerados, o que são orbitais degenerados? Orbitais que possuem todos a mesma energia. Eles devem ser totalmente semi-preenchidos, né? Então eles devem cada um receber um elétron e depois eles são preenchidos com o segundo elétron. Então eu não posso, por exemplo, se eu tenho 3 orbitais degenerados, eu não posso colocar 2 elétrons em um orbital e deixar os outros vazios, entendeu? Se eu tiver 2 elétrons, eu coloco um em cada um dos orbitais e o terceiro vai ficar vazio. Mas eu tenho que sempre buscar deixar todos semi-preenchidos e depois voltar preenchendo eles com o segundo elétron. Uma outra coisa bem interessante é a ordem de ligação, que vai nos dizer bastante sobre a estabilidade dessa molécula. Até se, teoricamente, ela é possível existir ou não, certo? Como se calcula a ordem de ligação? Se faz uma subtração do número de elétrons ligantes e do número de elétrons não ligantes. Se esse número for igual a zero, a estrutura não existe, certo? Se esse número for maior que zero, a estrutura existe. E quanto maior for o valor da ordem de ligação, mais estável vai ser a molécula. Por quê? Lembra que eu falei anteriormente para vocês? Os orbitais ligantes, eles contribuem para as ligações químicas. Eles contribuem para que aquelas ligações químicas sejam formadas. Já os orbitais antiligantes, eles têm uma contribuição destrutiva. Percebam que eu faço uma subtração de orbitais ligantes e não ligantes. A situação ideal é que quanto mais orbitais ligantes eu tiver, mais estável a molécula vai ser. Quanto mais orbitais ligantes preenchidos, correto, pessoal? Sempre vai ter ali uma quantidade igual de orbitais ligantes e antiligantes. Mas quanto mais eu preencher os ligantes com elétrons, é porque eu estou preenchendo ali as ligações químicas e elas vão ter uma estabilidade e vão existir. Então vamos lá, eu trouxe aqui o exemplo do nitrogênio só para a gente fazer a distribuição dos elétrons seguindo o princípio de Aufbau, Pauli e a regra de Runge e calcular a ordem de ligação para que vocês entendam isso melhor. Então vamos lá. O nitrogênio ele tem número atômico 7, certo? Isso, 7. Nitrogênio 7. Isso significa que ele tem 7 prótons no núcleo
e, consequentemente, 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ter 7 elétrons na eletrosfera. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p3. Então, no orbital 1s, eu tenho 2 elétrons. É nitrogênio molecular, tá? Então, vai se repetir dos dois lados. No orbital 1s, eu tenho 2 elétrons, certo? 2 elétrons, um de cada lado. No orbital 2s, eu também tenho 2 elétrons. Um elétron, 2 elétrons aqui. No orbital 2p, eu tenho 3 elétrons. E aí a regra de Rand já vai se aplicar para nós. A distribuição é sempre buscando que todos fiquem semi-preenchidos. Então, nós vamos ter aqui a geração dos orbitais moleculares, certo? Então, os dois orbitais 1s vão se combinar e formar 2 moleculares. Os dois orbitais 2s atômico vão se combinar e formar 2 orbitais moleculares, um ligante e outro antiligante. E todos esses orbitais p vão se combinar e formar uma combinação cabeça-cabeça, tá aqui, ó, pi antiligante, sigma antiligante e sigma ligante, certo? E duas combinações laterais, certo? Lembra que lá no nitrogênio molecular a gente tem isso aqui, ó, uma ligação sigma e duas ligações pi. Como que os elétrons são distribuídos nesses orbitais moleculares? Da seguinte forma, aqui nós temos 4, né? Eles vão ser distribuídos. Aqui nós temos 4, vamos seguir. Aqui a gente vai precisar aplicar bonitinho, a gente já aplicou, né? Mas aqui está tudo preenchido, a regra de Aufbau e a regra de Pauli. A regra de Pauli diz que tem que ser sempre elétrons spin trocados e a regra de Rand diz que tem que buscar todos semi-preenchido primeiro. Então eu tenho 6 elétrons aqui, eu vou colocar um em cada um, orbitais degenerados, e depois vou colocar o segundo. Já me foram 4 elétrons dos 6. Me sobram 2 e eles são colocados aqui. Perfeito. Como que eu vou calcular a ordem de ligação? Ordem de ligação. Aqui, ó, se você ver, a ordem de ligação vai dar 0, né? Porque 2 menos 2 dividido por 2 menos 2, 0, dividido por 2 é 0. Então aqui a ordem de ligação vai ser igual a 0, a ordem de ligação vai ser igual a 0, porque é a mesma quantidade de elétrons que tem no orbital ligante tem no antiligante. O que nos importa é esses elétrons mais externos aqui. O que nós temos, né? 6 elétrons em orbitais ligantes, menos nenhum elétron nos orbitais antiligantes. Certo? Eu divido isso por 2, né? Vai me dar uma ordem de ligação igual a 3. Bem maior que 0, me mostrando que a molécula realmente existe e, além de existir, ela é uma molécula extremamente estável. Por exemplo, N2 no laboratório, isso aqui, ó, a gente usa como atmosfera inerte. O oxigênio, que é o oxigênio atmosférico, o oxigênio ele pode oxidar as reações. Para que não haja reações de oxidação nas nossas reações no laboratório, a gente usa a atmosfera de nitrogênio, certo? A gente purga nitrogênio dentro do frasco reacional e impede que ele tenha reações de oxidação, reações paralelas na reação. Por quê? O nitrogênio é tão estável, e a gente pode ver isso aqui na ordem de ligação, que ele não reage. Ele é um gás, né? Ele é uma molécula bastante inerte, correto? Vamos ver um segundo caso aqui, já fazendo a ligação com dois átomos diferentes, nitrogênio e oxigênio. Oxigênio, número atômico 8, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. E o nitrogênio, ele é 7, 1s2, 2s2, 2p3. Aqui percebam que os orbitais 1s foram desconsiderados, já parte do orbital 2s, né? No orbital 2s do nitrogênio nós temos 2 elétrons, no orbital 2s do oxigênio nós temos 2 elétrons. No orbital 2p do nitrogênio nós temos 3 elétrons. Aqui, ó. Então, vamos colocá-lo aqui seguindo a regra de Rand. No orbital 2p do oxigênio nós temos 4. Vou seguir a regra de Rand novamente. Meu quarto elétron, eu vou colocar ele aqui, correto? Todos sendo preenchido, o quarto elétron eu coloco nesse orbital px. Vamos fazer a distribuição nos orbitais moleculares. Então, 1, 2, 1, 2, certinho. Aqui eu tenho 3
mais 4, eu tenho 7 elétrons para distribuir nos orbitais moleculares. Vão se distribuir da seguinte forma: 2, regra de Rand, né? Preenche, semi-preenche e depois volta preenchendo. E nós vamos ter aqui um elétron nesse orbital π antiligante. Aqui a nossa contribuição para a ordem de ligação vai ser igual a zero, como nós vimos anteriormente, e a ordem de ligação ali dos orbitais de valência, né, dos orbitais mais externos, vai ser 6 elétrons nos orbitais ligantes e 1 elétron no orbital antiligante, dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Percebam que o óxido nítrico ele tem um elétron desemparelhado aqui. Então ele é uma espécie radicalar, é uma espécie que vai ter um elétron desemparelhado e mesmo assim possui uma ordem de ligação 2,5. É uma espécie bastante estável, ela existe e tem um elétron ali, uma espécie radicalar, que é um elétron desemparelhado. Correto, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre orbitais moleculares. O que vocês devem ficar bem fundamentado aqui para vocês é a aproximação cabeça a cabeça leva à formação de ligações sigma e a aproximação lateral leva à formação de ligações π. Os orbitais S e P podem formar ligações do tipo sigma. Já ligações do tipo π só podem ser formadas pela aproximação lateral dos orbitais P. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou colocar exercícios sobre essa matéria na lista de exercícios para que vocês treinem e nós tiramos as nossas dúvidas nas nossas aulas síncronas, correto? Tenham um bom dia e nós nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.